Fernanda e Leide tiveram show de estrelismo, não quiseram falar com os repórteres. Buda e Pitel, como ficou o relacionamento? Buda vai voltar? Ele vai voltar para Camila, ele falou sobre isso, tá? E Denisiane deu declaração sobre o que ela deseja pro casal, pro novo casal. BBB terminou, Davi é o campeão. Daqui a pouco o Davi vai estar na Ana Maria. Ana Maria que veio. A Ana Maria, ela veio só para isso, pro Rio, né? Para poder estar presente com os finalistas. Ontem, uma coisa que eu achei interessante do Davi, ele falando sobre a Bia, que ele falou que não ia perder o embate, porque o Sincerão é para isso. Era um momento, tipo assim, a última atacada, e ele tinha que fazer isso. E que ele não ia deixar de falar verdades e aquilo que a Bia é. Ou seja, vocês entenderam, né? Ele não tirou, foi jogo. Não, ele falou, eu falei verdades, aquilo que ela é. Né, egoísta, que foi o que ele chamou, ela não gostou de ouvir, ela tá certa em rebater, mas ela não gostou de ouvir que eu falei a verdade. E aí, vamos lá na Denisiane. A pergunta que fizeram também, que ela deu ali uma resposta, né, mas a pergunta que fizeram, na verdade, até na questão da Fernanda, a pergunta que fizeram é uma pergunta que eles não iam responder mesmo. Aí a Denisiane deu a entrevista, conversou, se você olhar, tudo isso, gente, fonte, o portal Léo Dias. Se você olhar, ela foi muito educada. E aí ela falou, perguntaram se ela já conversou com o Matheus. Ela falou, não deu tempo. Mas eles se abraçaram. Ela abraçou, parabenizou a Isabelle, parabenizou o Matheus. Mas que sim, não deu tempo de conversar. E que ela não se manifestou em momento nenhum sobre o novo casal, porque podia atrapalhar o jogo deles. Aí a pergunta foi o que ela desejava para o novo casal. Ela falou, eu não vou responder, isso é uma pergunta muito íntima, né? Não faz nem sentido. Então, às vezes, eles fazem umas perguntas que não dá para responder. Agora, o Buda, gente. O Buda, ele conversou bastante também, né? E aí perguntaram sobre a Camila, se eles já tinham conversado. Ele falou que a agenda não bateu, que pessoalmente os dois não conversaram, mas que eles vêm conversando pelas redes sociais e que vão sim parar, sentar e conversar pessoalmente. Quando ele foi questionado sobre reconciliação e tal, ele falou assim, a gente vai conversar sobre isso em outro momento. Ele ainda falou sobre precisar seguir a vida, né? Segundo ele, eu quero colher muitas boas aqui fora. Apesar dos meus erros, apesar do que aconteceu no game, a gente tem que tocar a vida. Agora, ele e a Pitel se afastaram mesmo, Acho que até para não dar conversa e tudo mais, vocês viram lá que eles ficaram bem distantes, chegaram separados, ficaram distantes. No MesaCast, não estavam juntos, não estavam juntos, né? E aí, depois eles foram para uma boate, a Globo contratou ali, né, a boate para eles irem. Pitel logo saiu com a Fernanda e o Nizam, e eles não se aproximaram, ficaram bem afastados um do outro. O Buda saiu só depois, curtiu a noite. Então, assim, eles não tiveram nenhum tipo de contato aqui fora, ao que parece, segundo o portal Léo Dias. Agora, Leide e Fernanda. Eu vi, a Leide realmente mandou um beijo e não falou com ninguém. A Leide, ela não falou, gente. Eu não sei se foi porque ficou apreensiva com a pergunta que ia fazer, que ia ser sobre o Davi e tal. Mas ficou chato, fica feio porque assim, todo mundo parou, conversou, a Leide não. A Fernanda também não. Mas na Fernanda, eu acho que ela foi para falar, que ela olhou, né? E foi para falar. Só que qual foi a pergunta? Sobre o áudio vazado. A gente sabe que existem regras, que tem coisas que eles não podem falar. E aí, nesse momento, o que ela falou? Não sei de nada, não vazou nada, e virou as costas e foi embora. Então, assim, a Fernanda deu a entender que ela ia falar com ele, sim. Mas quando fez essa pergunta, de cara, aí ela falou, não posso falar, não teve nada. Então, a gente não pode saber. Ela não falou, mas eu ainda acho, dava a impressão ali de que ela ia falar, entendeu? A impressão que eu tive que ela ia falar. Mas aí a primeira pergunta foi o áudio vazado, e a gente sabe que não pode falar. A Vanessa, eu falei sobre isso, né, que ela tentou dar um abraço no Davi ali, e aí a gente não sabe se foi porque o Davi não viu, se ele não percebeu, se ele não quis, falar, e
não abraçou. Se tivesse abraçado, a câmera teria mostrado, tá? Porque a câmera cortou e foi pro abraço dele com o Tadeu. Se não houve esse abraço pra gente ver, porque não teve. E assim, pode ter sido porque ele não quis abraçar. Pode ter sido porque ele não viu. Inclusive, eles não pouparam a Vanessa sobre as falas dela em relação a ele. E ele ouviu tudo. E ele ficou assim, você via a expressão dele mudou completamente com aquelas palavras que ela usou a respeito dele. Então pode ser que realmente ele não queira ter dado um abraço nela. Vanessa que lançou a música, né, Caça Like. E nessa música ela fala, enquanto tem um dedo apontado para você, para mim, enquanto você me aponta um dedo, tem 3 virados para você. Caça like, hater, essas coisas assim. Uma música que ela fez na visão dela, que tipo assim, estão me atar, depois coloca o cando aí, para ganhar like. A Vanessa, toda vez que aparece, a Vanessa aparece, parece que para se afundar mais, né? Paulo Ricardo pediu desculpas por não ter dado o abraço em Davi. Paulo Ricardo não, né? Foi a assessoria dele, porque ele foi cancelado, o show dele foi cancelado por falta de público. E aí pediu desculpas e falou que não vai faltar a oportunidade de dar aquele abraço que naquele dia não conseguiu dar no Davi. Então daqui a pouco a gente volta com a Ana Maria Braga, né? Falando o que aconteceu. Ana Maria Braga que vai tratar a Davi bem, mas que a gente sabe que ela nunca gostou do Davi. Isso aí a gente sabe. Ela nunca gostou do Davi. E torcia pra Alane, né? Você viu? Ela torcia pra Alane.